Olá pessoal, eu vou fazer aqui a minha interpretação de um vídeo que é a sensação entre os cristãos escatologistas. Tá? O vídeo começa com um Bob, com um código de barras 666 tatuado na testa. Não preciso dizer mais nada, isso é um prato cheio para todo tipo de interpretação apocalíptica. Tá? Mãos aí que representam dinheiro, mãos cheias de sangue, vão controlar então um dos homens mais poderosos do mundo. Olha aí o Bush sendo iluminado por uma luz que é em forma de pentagrama. Que beleza. Agora, a questão é a seguinte, ó, eu acho muito interessante essa cena. Nós temos vários símbolos aqui. A coruja, né, representando aí a sabedoria dos gregos. Bandeira dos Estados Unidos representando 4 grandes tragédias: Oklahoma, o 11 de setembro, Furacão Katrina e o derramamento de óleo no Golfo do México. O tubarão, eu acredito que represente os grandes investidores, porque assim essa expressão utilizada no mercado financeiro para grandes bancos e grandes investidores, os tubarões. Atrás da cabeça do Bush tem uma casa pegando fogo, pode fazer referência à crise imobiliária americana, né, em relação ao mercado financeiro. Aí o floco de neve com o símbolo de Israel ao centro, né, não sei o que pode significar, cada um pense aí. Um pênis ejaculando ou urinando, acho que todas as escolas do mundo devem ter pênis desenhado em algum lugar. E a gente continua vendo o Bush aí tendo ideias, pensando, mas não esquecendo que ele é manipulado. Aqui eu chamo a atenção o seguinte: nós temos aí a evolução biológica. Aliás, nós temos uma representação da evolução que não é evolução biológica. E a minha opinião sobre isso é porque aqueles macaquinhos evoluindo, eles estão portando armas. Tá? Observe que eles possuem armas, e no último grau, em vez de ter uma arma, existe uma mente iluminada, certo? Então provavelmente não está fazendo referência a uma evolução biológica, e sim a uma espécie de evolução espiritual. Acredito que seja isso que queira representar. No quadro também temos uma evolução ali com o jogo da forca. Aqui nós temos mais, né, uma imagem repleta de elementos simbólicos. Temos uma equação que remete, acredito, à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Não sei se é assim, dessa forma que a terceira lei de Newton é representada, mas a ideia é essa. Nós temos um cérebro dividido, que também pode vir carregado de um monte de significados, né, a incapacidade de conectar ideias, tá certo? Ou uma mente dividida no sentido de uma crise, né, existencial. Nós temos um dragão chinês. É interessante que esse dragão é um dragão chinês e não um dragão ocidental, que representa o mal. Na China, o dragão ele tem outro símbolo. Ele significa o império, ele significa sabedoria. Nós temos o coração. O vídeo é repleto de ideias que remetem ao coração. E eu chamo também a atenção para a palavra evolução novamente, porque nesse jogo da forca, observa só, o indivíduo está quase enforcado ali. Então, por um fio, né, por uma perna ali, a pessoa dá para perder o jogo. Só que eu acho interessante é que a palavra evolução é uma palavra que já faz parte do nosso cotidiano. Então é estranho pensar que alguém não consiga lembrar do que seja evolução. Então acho que o vídeo aqui ele quer trazer a ideia de que por mais que as pessoas tenham uma noção de evolução, elas ainda estão longe de entender o real significado disso. Tá? Talvez seja essa a interpretação, uma interpretação interessante. Continuando com a nossa leitura do vídeo, eu chamo a atenção para essa cena. Prato cheio para se falar um monte de bobagens. Dizem que o Bush aqui está fazendo o sinalzinho do chifrinho do capeta. Tá? Agora me desculpe, mas isso não é chifrinho do capeta. Essa expressão que está na mão do Bush é a expressão de I love you na linguagem da Libra, na linguagem dos surdo-mudos. Tá certo? Observa aí, eu coloquei até as duas fotos mostrando a diferença entre uma e outra. Entre o chifrinho do diabo e o I love you. Isso porque o dedo mindinho é I, o L e o polegar juntos formam a letra L, e o mínimo, o dedo mínimo e o polegar formam o Y. Então, em inglês ficaria I love you. Ou seja, eu amo você, é a interpretação correta do sinal da mão do Bush. Então, estragando, né, o prazer aí de quem gosta de ver o diabo em tudo, infelizmente aqui não se remete à ideia de diabo. Tá? E o I love you torna essa cena ainda mais irônica, né?
E aqui vem a cena mais perturbadora. Ela lembra o filme Exorcista, transformação do Bush no Obama. O Obama parece com um dente canino aí, ó, como se fosse um vampiro. Eu nem acho ele tão mal assim. E ele também manipulado, só que inteligente a ponto de poder ler um teleprompter, não precisava de ser fantoche. Essa cena é muito legal. Olha só. Nós temos aqui uma menina cercada de 11 bonecos que não tem rosto nem forma definida, estão presos entre arames ali. E ela, como 12ª figura, lembra de certa forma a imagem da última ceia, né? Da Santa Ceia aí, ela ao centro. Ao fundo nós temos, eu chamo a atenção para o coelho, né? Que aparece aí também em destaque, porque o coelho tem vários símbolos, né? Vários significados. Alguns lembram da Páscoa, a questão do cristianismo é Páscoa, o coelho, fertilidade, mas essa cena particularmente me lembra o livro do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. O coelho branco que passa pela Alice, né, e está sempre atrasado, é ele quem começa toda a história. Todo mundo de maravilhas que a Alice descobre, ela só vive aquela aventura porque ela segue esse coelho branco que indica onde fica a toca do coelho. Eu lembro até que o filme Matrix trabalhou isso de forma muito legal. Tem uma cena logo no início do filme onde o Neo, o computador dele liga automaticamente e vem a mensagem que a Matrix tinha encontrado o Neo e que era para ele seguir o coelho branco. E ele então vai atender a porta, parece ser um cliente dele, e esse cliente, acompanhado de uma mulher, eles os convidam, né? Eles convidam o Neo a ir a uma festa. E ele não quer ir, mas quando ele olha para o braço da mulher, aliás, o ombro dela, existe um coelho branco tatuado. E ele então aceita o convite, vai até a festa, e nessa festa ela conhece a Trinity. O que importa é que o coelho tem esse símbolo também, de abrir aí a mente para um mundo totalmente novo de maravilhas. Outra coisa curiosa é o fato dela estar segurando uma maçã, que também é carregada de muito simbolismo, né, no Oriente, aliás, no Ocidente principalmente, desde a Grécia, né, da chamada maçã da discórdia, mas eu acredito que aqui se remeta à ideia fundamental do pecado original, né? Onde a Bíblia não fala que é maçã, mas como a gente sabe que todo mundo faz associação com maçã, podemos, né, usurpar um pouco e pegar essa ideia para nós. De que esse fruto aqui é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que esse conhecimento está na mão dessa garota, parece que ela é a única a ter acesso a ele, enquanto os outros estão presos, provavelmente na sua própria ignorância. Tá? Ela está cercada nesse círculo, que eu não sei o que pode representar, mas ela parece estar desiludida com esse conhecimento. Tá? O site oficial diz que o nome dela é Lily. Alguns remetem a Lilith, a ideia da primeira mulher de Adão, né, antes mesmo de Eva, a mulher que apresentou o fruto proibido para Eva, coisa do tipo, que é parte da mitologia mesopotâmica, seria Lilith, essa menina, né? Eu não sei, o que importa é que ela está segurando uma maçã, pode representar um conhecimento, e esse conhecimento para ela parece ser uma fonte de problemas, ela parece não estar muito à vontade com isso, tá certo? Então, dando continuidade ao nosso vídeo, ela vai então soltar a maçã, e a gente vai chegar por mais um ponto cheio de símbolos. LC, aparentemente aí, que é 60 números romanos, uma moeda embaixo do pé do Obama, e a maçã do conhecimento se abre numa flor de lótus que representa a pureza espiritual. Parece causar algum tipo de constrangimento e ansiedade no Obama. O mundo externo é frio, Salmo 23 aí pichado na parede, a bandeira representando a divisão dos Estados Unidos. Os relógios sempre marcando o meio-dia, não sei o que isso significa. A queda das torres não há muito o que interpretar, né? Agora na sequência vai aparecer um personagem que sempre aparece com máscara, né? Um personagem enigmático. Vamos ver mais vezes ele à frente no vídeo. Essa cena depois eu comento ela. E aqui nós vamos falar agora do Osama Bin Laden. Vou até pausar essa cena. Olha só, Osama Bin Laden representado aí como um líder, né? Como um anjo de asas negras, líder de um exército de bombas, parecem ogivas ali atrás dele, mísseis ou projéteis, eu não sei. Mas o interessante é que ele tem um crachá da CIA, isso aí remete à ideia, né? Aliás, a lembrança de que Osama Bin Laden já foi um aliado dos Estados Unidos. Quem não conhece a história, o Osama Bin Laden só se tornou inimigo dos americanos porque se sentiu traído, tá? Traído por ele. Porque na década de 80, Osama Bin Laden lutava contra os soviéticos
com o apoio total dos Estados Unidos. E eu não sei, mas conta a lenda aí que os americanos fizeram uma filha da putagem com Osama e ele ficou muito puto e declarou então que a partir daquele dia seria o grande inimigo dos Estados Unidos. Tá certo? Então só para lembrar esse elemento histórico. Agora o curioso é o seguinte, alguns falam da lua em sangue lá no fundo. E é uma outra cena que nós podemos fazer várias interpretações, né? Na verdade, em sangue, para quem quer ver sangue, apenas uma lua vermelha. É interessante porque quando se fala lua em sangue, se remete a algumas passagens bíblicas. Por exemplo, em Apocalipse 6,12, diz que a lua se tornou como sangue. Né? E em Joel 2,31, diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então a lua em sangue seria um sinais, o sinal dos tempos, o sinal do Apocalipse. Só que uma outra interpretação que pode ser feita é que essa lua não seja uma lua de simbolismo cristão, e sim uma lua de simbolismo islâmico, porque é uma lua crescente, e a lua crescente é símbolo do Oriente Médio, né? Vem da ideia do crescente fértil lá da Antiguidade, e foi adotado aí para a maior parte dos povos do Oriente Médio, a ideia de ser a sua crescente, né? Como um símbolo. Então o Islã adotou, né, a lua crescente como símbolo. E o crescente, quando ele é vermelho, ele remete à ideia de socorro islâmico. Assim como a cruz vermelha é uma entidade humanitária de socorro, né, inspirada em valores cristãos, a crescente vermelha é inspirada em valores islâmicos, mas também é uma entidade humanitária. Certo é que as ambulâncias lá em países islâmicos, elas não levam uma cruz vermelha na lateral, elas levam uma lua vermelha, que é a crescente vermelha. Então aí fica aberta a interpretação. Para mim, isso aqui não remete à ideia de um apocalipse, não. Está mais para vincular essa imagem do Obama à ideia do Islã, propriamente dito. Tá certo? Uma lua vermelha aí, uma crescente vermelha. Continuando, o petróleo aí cortando a terra e manchando a água. A estátua da liberdade sobre a estrela de Davi, e a liberdade se quebra. O que será que eles querem dizer com isso? Aqui chama atenção para o feto, tá com as mãos unidas, como se estivesse rezando, né? É uma posição típica da oração cristã. E a serpente enrolada no ovo representa a criação. E aqui, dando uma imagem, eu consegui encontrar a palavra Abishal, que significa do caos. Talvez seja a abreviação da expressão Ordo Abishal, que significa a ordem vinda do caos. Estou só especulando a respeito disso. Aqui só aparece Abishal, que é do caos. Se fosse ordem vinda do caos, tem até uma aplicação muito mais interessante para esse vídeo. Outra coisa interessante é que essa serpente está conectada a um televisor, que a imagem que aparece é a cabeça de um ser reptiliano, né, chamado Draco, que é uma figura maligna nesse vídeo aqui. Pode mostrar a questão da influência negativa da mídia sobre a mente das pessoas. Agora vem uma parte muito interessante, porque aparece um barco de Anubis. Anubis é o deus egípcio dos mortos, carregando a figura de Jesus, os símbolos esotéricos. E aparece Draco. Olha no queixo de Draco. Tem aquela pirâmide que está na nota de $1, aquela pirâmide, só que aqui está invertida, né? Pirâmide que tem um olho. E esse Draco, ele parece então agora, na forma da mídia, controlar a mente do menino, que não tem cérebro. Parece ser viciado em drogas, remédios e sofrendo aí com a influência do Draco. Nos olhos do menino aparece aí a palavra mergulho dos mercados e cobertura de guerra. E agora eu me obrigo a pausar a cena novamente. A figura que representa aqueles bombardeiros B-2, né, os maiores bombardeiros invisíveis do mundo, são, na verdade, esquadros, tá? Que é uma figura que remete à maçonaria. Curiosa essa situação, porque então esses esquadros vão bombardear justamente uma mesquita, tá certo? Olha que coisa curiosa nesse vídeo. Então, uma vez a mesquita destruída, dizem que representa o fim do islamismo. Olha o crescente sumindo ali. Agora tem uma outra cena curiosa, porque nas ruínas do Islã nós temos uma Pietá que chora a morte do filho, uma bomba atômica ao fundo, um cogumelo atômico,
Só que o escaravelho egípcio da ressurreição aparece sobre a criança. Aqui uma cena que eu vou pausar também. Várias interpretações que eu vi desse vídeo disseram que isso é uma criança. Eu não concordo, sabe por quê? Porque, para mim, uma mulher jovem, tá? Uma mulher jovem, não uma criança, mas uma mulher jovem, por causa da mama. Observe só. Então esse peito não é um peito de uma criança, é um peito de uma mulher jovem. Outra coisa que eu acho interessante é que aquele laço ali atrás é o laço da calcinha dela. Então, o que essa imagem me diz, eu acho que ela reflete a violência no qual a mulher é submetida desde cedo. Tanto na questão de violência física, quanto ali a violência sexual. Porque assim que o rapaz ali retira a fita que segura a calcinha dela, a última luz que existe nos olhos dela se apaga. Para mim é isso que fala. Para mim isso é uma crítica sobre a violência contra a mulher. Outra coisa curiosa nessa imagem é que o homem que puxa o laço da calcinha tem uma caveira desenhada no braço e uma cruz de ponta cabeça desenhada no peito. Será que é mau esse homem? Agora nós temos aí o socialismo afundando na lama. Um hispânico certamente aí junto com o socialismo. Aqui a figura certamente remete ao Oriente. Nós temos ali no chão o símbolo do Yang se desfazendo, né, que é a mistura, mostra a dualidade da vida entre o bem e o mal, que é um símbolo oriental, mas ele está se desfazendo. A fileira de tanques e a menina pacifista que corre contra ela lembra o estudante e os tanques no massacre da Praça da Paz Celestial, que também foi um evento histórico oriental. Então, essa imagem, de todas as maneiras, ela remete ao Oriente. Tá? Essa menina, eu acredito que ela também seja oriental. Olha lá, o tigre nas costas, o antinuclear e o amor nos olhos, mas a festa é da morte. E ela parece desanimar com isso. E aí nós temos um Mitra, ou um Jesus aí, esotérico, em transe, sendo carregado pelo barco de Anubis, que é um barco... Anubis é o deus do mundo dos mortos egípcio. Aqui o garoto continua sendo oprimido pela mídia e pelo dinheiro, Draco. Um Jesus cósmico parece baforar uma espécie de libertação com fogo, entrando no corpo de alguém, ou o templo, ou as duas coisas, né? Porque no cristianismo o corpo e igreja e templo parecem se fundir em uma coisa só. A figura que representa outros deuses parece continuar celebrando. Aí o Cristo e os peixes, grande simbologia cristã, né? Alguns dizem que é o fim da era de peixes para o início da era de aquário. E a luz que começa a entrar nesse templo. Esse farol ele é um membro fálico, parece um pênis. Dentro tem uma mulher que parece ser uma prostituta, né? Bastante velhinha, ela se incomoda com a luz. Uma coisa que eu chamo a atenção é que nessa cena aparecem duas coisas curiosas. A primeira, a folha de parreira na saia da mulher. E a segunda é o sapato dela com o símbolo XXX, que representa a pornografia. Bem interessante. Olha aí a cena. E no final, parece ela menstruada e o sangue menstruado seca, talvez significando a esterilidade dessa mulher. O símbolo do infinito atrás do Jesus. Nós temos aqui, isso aqui lembra os guerreiros de terracota, homens feitos de cinza. Eu não sei o que isso significa, mas o tal do Jesus extermina com isso tudo e parece libertar o indivíduo aí do poder da opressão da mídia e do dinheiro. Tá? A morte continua orquestrando. Olha o menino ressurgindo de dentro da mesquita, o mesmo que estava no colo da Pietà. Em vestes cerimoniais aí, parece ter ressuscitado uma vida melhor. E aí o nosso amigo enigmático, novamente, com as suas danças aí, não sei o que representa, tem um corvo aí no final, tá? Parece também desmoronar, e agora no final ele parece livre disso tudo também. E o vídeo encerra da seguinte maneira: o barco de Anubis, agora cheio de flores de lótus, que significa pureza espiritual, e o Jesus agora acorda do seu transe. E ele, à medida que é liberto de sua coroa de espinhos, a igreja ao fundo desmorona. Assim como o Islã deixou de existir, agora parece que o cristianismo é que desmorona, e com o fim do cristianismo,
a espiritualidade possa ser realmente liberta. Interessante que esse Jesus esotérico aí, ele tem uma pirâmide na cabeça que representa o infinito e também tem o olho, não é o olho de Horus não, tá? Mas é o olho da providência, tem um outro significado. Agora o sol aí, né, o Cristo indo em direção ao sol, e o sol vai demolindo com outros símbolos pagãos aí. Tá? Então, esse Jesus não pode ser o anticristo porque nesse vídeo ele triunfa no final. Né? Se fosse um vídeo apocalíptico, a ideia do anticristo é que o anticristo perde. Não é essa ideia que esse vídeo trouxe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o canal aí está cheio de vídeos relacionados à biologia. Esse é o meu primeiro vídeo divergindo um pouco, falando sobre assuntos extras aí. Tá? Valeu, obrigado por assistir, até mais.